Aleluia, paz do Senhor, queridos. Diga para essa pessoa linda que está do seu lado, que bom que você veio hoje. Podeis assentar, adorando o nome do Senhor nosso Deus. É muito bom estarmos na presença do Senhor e podermos glorificar a santidade do Deus eterno que já se manifestou e está se manifestando no meio de nós. É muito bom você estar aqui, ter vencido a maior guerra, que é sair da sua casa e adentrar o santuário para adorar o Senhor, o nosso Deus. Só de você estar aqui já é uma grande vitória na minha vida e na sua vida, porque o Senhor é fiel e Ele é conosco, amém? Cadê o rapaz do teclado aqui? Cadê os músicos? Quero agradecer ao Eterno por estar aqui esta noite. É uma alegria muito grande, é uma honra conhecer pessoalmente aqui o pastor Carlos, a pastora Andréia. Como ela mesma disse, os céus fez uma aliança, né? E quando o céu faz uma aliança, não há nada que possa quebrar aquilo que Deus faz. Deus abençoe a todos. O obreiro que nos recepcionou, como é que é seu nome, meu filho? Leandro. Deus abençoe, irmão Leandro, lá na portaria, com muito amor e carinho. Nos recepcionou aqui, as princesas que estão ali na porta. Os céus vos retribuem em nome de Jesus. Com gratidão, louvo a Deus pela vida missionária Elba Reis, o nosso futuro pastor. Deixa eu profetizar com ousadia, né? Muita ousadia mesmo, mas vem da parte de Deus. Irmão Raifran, Deus abençoe, que os céus retribuem em nome de Jesus. Ao meu amado esposo, pastor Daniel Braz, Deus abençoe por estar aqui comigo adorando ao Senhor. Trago o abraço também do meu pastor presidente, pastor Edmar Justo, e a pastora Lídia Brito. A nossa carta está aqui, ou está passando para o pastor Carlos daqui a pouco. Quando estamos com o coração cheio de alegria, a Bíblia diz que nós devemos louvar ao Senhor nosso Deus. Por isso, nesta noite, eu quero te convidar a fazer uma declaração de amor para Jesus. Será que você consegue declarar amor para Jesus através do seu coração? Então, vamos transmitir ao Senhor através dessa canção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor. Por toda a minha vida, diga para o Senhor aqui neste lugar. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é sua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, diga para ele neste lugar. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, declare para o Senhor te ouvir. Vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Oh, tu dá ordem às estrelas, esse é o meu dono, e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Você crê que Ele está aqui? Então adore ao Senhor. Não há ferrolhos, nem portas,
pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolho, não há nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, ela vai ter que se acalmar. Oh, aleluia! Na voz daquele que tudo criou, Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos, nem portas que fiquem pra diante de nós. Diga para ele, não há doenças Nem culpas que fiquem de pé diante de nós. e a tempestade Se acalma na voz daquele que tudo criou. Você crê? Pois sua palavra É cura, escudo para os que nele crê. O Espírito do Senhor está neste lugar. Ele está aqui. Ele está aqui, aleluia. Ele está aqui, eu estou sentindo a presença de papai, ele está na casa. Aleluia. Meu amado é, você pode dizer? O mais. Diga para ele. Milhares de milhares. Diga para ele. Meu amado é. Milhares. Se é para ele é mais forte. Meu amado é o mais belo entre. Diga para ele. milhares De milhares. Vai. Meu amado é o mais belo entre. Deixa ele te ouvir. Milhares De milhares. Yeshua. Oh, Yeshua. Diz pra ele, vai. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade transformou jardim em mim. tudo que tenho Diga, em troca do amor
eu falharia. Esse é o nosso Deus, pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha. Eu quero conhecer. Declare para Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Diga, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua. Ele está aqui. Você crê que Ele está aqui? Oh, Yeshua. Para encerrar, declare: Yeshua. Aleluia. Sobre os pés na presença do Senhor, eu te convido a abrir a sua espada no livro de Gênesis, capítulo 24. Aleluia. Exaltado seja a glória do Deus eterno. Eu sinto, papai, nesta casa. Aleluia. Aleluia. Oh, Ramanagaya Surikandarabarahasya. Versículo 15 vai dizer, Gênesis capítulo 24, versículo 15. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Pai, sobre o nome de Jesus, uma vez mais nós queremos te louvar. Nós queremos te adorar, Senhor, e queremos invocar o teu nome agora por intermédio da tua palavra. Senhor, sabemos que o louvor atrai a atenção do Senhor a nós, mas o que nos leva à libertação, à mudança e à transformação é o poder da tua poderosa palavra. Assim eu dou ordem no mundo espiritual para que toda potestade, todo principado, todos os príncipes das trevas e ó espirituais da maldade desse século batem retirada deste lugar pelo poder que há no nome de Jesus, para que o Senhor venha falar comigo, para que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que queremos ouvir, papai, mas tudo aquilo que seja necessário para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que neste lugar haverá sobre nós, assim nós cremos, sinais, milagres, maravilhas e prodígio, ser conosco, ó Pai, assim nós pedimos e invocamos o teu nome, por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Assentai-vos adorando ao Senhor. Quando o Senhor implantou esta palavra ao meu coração, o
o Senhor estava falando sobre relacionamento com Ele. E nós sabemos que desde a criação do mundo, o Senhor nosso Deus, Ele decidiu ter um relacionamento conosco. Não foi em vão que o Senhor criou o homem, a sua imagem e semelhança. Quando Deus cria do pó da terra a semelhança dEle e sopra sobre o fôlego de vida no homem, o Senhor estava dizendo, por onde o homem passar, ele precisa refletir a minha presença e transmitir para mim a minha glória. Como um culto é liderado sobre as mulheres, mas como a pastora Andréia mesmo disse, está englobando todos nós como igreja, seja do século masculino ou do século feminino. O Espírito do Senhor, primeiro ele começa a abranger o coração dos meninos, dos homens que aqui estão. Porque há sobre a palavra um poderio muito grande derramado sobre a vida de cada homem que aqui está, desde o menor até o maior. As Escrituras diz que o Senhor nosso Deus, Ele criou o jardim, e tudo que Ele fez, eis que tudo era muito bom. O que eu vejo em Deus, que Deus criava todos os seres pelo poder da sua palavra, e quando Ele falava, eis que tudo era muito bom, o nosso Deus descansava. O nosso Deus, simplesmente sendo Ele santo, poderoso, maravilhoso e majestoso, Ele fez a sua criação, mas ao tardar do dia, Ele descansava. Sabe o que Deus está dizendo para você, homem? Não adianta você trabalhar de dia e de noite, porque se você trabalha de dia e de noite, você já está saindo do centro da minha vontade. Porque o que Deus relata sobre nós, que titulamos servos do Senhor, porque titulamos servos do Senhor, Gleidiane, porque para abrir a boca cheia de dente e falar que você serve a Deus, você tem que caminhar nos caminhos que Deus trilhou para você caminhar. Um passo que você der, seja ele para a direita ou seja ele para a esquerda, Deus nos traz o direito de nos arrependermos na pessoa de Cristo Jesus, o Salvador. Esses dias que eu tenho estado aqui na Europa, algo que Deus tem me atraído muito, principalmente aqui em Londres, onde vocês moram. O tempo é muito corrido, as horas parece que voam. E lá no meu Brasil eu tiro minutos, horas e dias trancado no quarto, orando e falando com Deus. Quando eu cheguei aqui, se eu não pegar firme, eu nem consigo levantar de madrugada, pastora, para orar. Eu disse para Elba, eu falei, Elba, que mundo espiritual é esse? O diabo, ele cria situações, ele te abraça na coberta, ele te abraça na cama. É como se a cama tivesse boca e falava, não sai daqui não, porque eu estou macinho para te segurar. É como se o cobertor tivesse dente e falasse assim, eu estou quentinho, eu vou te aquecer. Mas a palavra do Senhor está dizendo que os covardes e os medrosos que voltem. Diga para alguém que está do seu lado, você é covarde? Diga para ela, você é medrosa? Porque nós falamos que amamos a Deus, batendo a mão no peito e dizemos que servimos ao Senhor. Mas a primeira coisa que Deus me traz em evidência é para os meninos. Ei, de que lado eu estou ocupando no seu coração? Gleidiane, eu não estou entendendo, mas agora você vai entender. Se Deus pegar o seu coração e partir em 4 pedaços, quanto pedaço Ele está ocupando dentro de ti? Porque a maioria do seu coração está no seu tempo, na sua necessidade, na sua capacidade de achar que pode fazer algo sem Deus. Mas o Espírito está dizendo que o próprio Deus, que não se cansa, Ele diz em Isaías 40, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. O próprio Deus construiu e disse, eis que tudo é muito bom. Ei, vou parar por aqui. E no outro dia Deus começou a sua construção, ou seja, continuou construindo. Sabe o que Deus está ensinando para nós, meninos? Você pode até trabalhar, você pode até correr atrás dos seus sonhos, mas nada vai invalidar o tempo que eu te dei para mim fazer a obra. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vai dizer, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Como você vai chegar ao dono do tempo e vai dizer, eu não tenho tempo para te servir, Senhor? Eu não tive tempo, Senhor, para orar. Eu não tive tempo para ler a Bíblia. Eu não tive tempo para estar na casa do Senhor. Senhor, eu tenho um dia na semana para estar na tua casa. Como você vai dizer ao dono do tempo que você não tem tempo para Ele? E o Espírito está dizendo, construí primeiro todo o jardim. Depois que eu construí todo o jardim,
eu decidi criar o homem fora do jardim. Entenda isso. O homem não foi criado dentro do jardim. O homem foi criado fora do jardim. E quando Deus cria o homem fora do jardim, Deus coloca o homem dentro do jardim. Isso significa que Deus está dizendo para nós: eu te peguei lá fora e te coloquei na minha presença para desfrutar aquilo que eu tenho preparado para ti. Mas dentro do jardim, Deus decide criar a mulher. Certa vez a gente assim ainda muito menina ainda na fé, sem entender muito a palavra, a gente tem aquela expressão: Deus foi lá, arrancou uma costela e criou a Eva. Mas não é bem assim. O Espírito do Senhor tira do homem um pedaço em si, basicamente como se fosse uma célula, para você entender melhor, e cria a mulher. E sabe o que eu acho lindo, Raifran? Quando Deus pôs um homem de pé e entregou. Vem cá, pastor André, vem cá me ajudar nessa, vem que esse povo precisa entender essa palavra. Faça de conta que eu sou Adão, para você entender. E faça de conta que a minha Eva está bem aqui. Eu estou dormindo em Deus. Aí de repente Deus me acorda e eu, aí o Senhor olha e fala: olha aqui para você o que eu estou entregando. Olha Adão, olha o que Adão fez. Ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele se admirou com a beleza de Eva. Pode sentar, pastora, obrigada. Sabe por que Adão se admirou com a beleza de Eva? Porque naquele exato momento Adão viu com a visão da carne. Ele é osso dos meus, vem comigo, sem preguiça, osso dos meus e carne da minha. Por que Adão não abriu a boca para dizer: do mesmo Espírito que repousa sobre mim, repousa sobre ela? Porque o que derruba homem é os... Vem comigo, é o... Tem muito homem sendo derrubado por causa dos olhos. Se Adão era perfeição em carne e Eva nasceu dele, eu posso dizer com ousadia que não havia pecado sobre ele. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Não havia pecado. Mas o Deus que construiu a perfeição também criou as trevas, diz o Senhor. E aquele que se titula servo de Deus, o Espírito do Senhor vai nos colocar à prova. Deixa eu falar isso com muita clareza para você. O jardim foi criado com perfeição. O homem e a mulher foi criado com perfeição. Não havia pecado lá dentro, mas o dono da criação permitiu o pecado entrar dentro do jardim. Deixa eu trazer para o século 21. Você fala que serve a Deus? Deus vai te colocar à prova para ver se você mesmo serve ao Senhor. Aonde está escrito isso, Gleidiane? Jó capítulo 1, versículo 1. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó se testifica de Jó. Quando Satanás sobe até o seu trono e Deus faz uma pergunta: viste o meu servo Jó por aí? Homem reto, sincero, temente a mim e que foge da aparência do mal? Quem é que está se testificando de você? É Deus ou é o diabo? É Deus que se testifica de você ou é Satanás? Porque tem gente que está aqui, que o Espírito de Deus com ousadia sobre a minha vida está dizendo: não adianta fingir de me adorar, porque eu sei quem você é. A serpente entra. E o interessante, que aqui é onde lança a primeira palavra: a escolhida. O diabo poderia ir direto nos meninos, sim ou não? Vem com força, me ajuda, sim ou não? Mas por que Satanás não foi em Adão? Porque o diabo não é besta. Ele entende a palavra, coisa que você não entende. Ele sabe das escrituras, coisa que você não sabe. Ele entende que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, ninguém pode derrubar o homem. Mas Deus criou alguém que pode levantar, mas que pode derrubar. E
E ele, entendendo esta graça, ele, desvia do homem e vem direto na mulher. A mulher foi a escolhida. Já parou para pensar? Deus escolheu você, mulher. Se tem alguém que usa calcinha e sutiã do seu lado, fala para ela, e você é a escolhida. Só que agora é só você que pode tomar a decisão para a sua vida. Você sabia disso? Satanás, conhecendo todas as coisas, ele começa a enganar a Eva, trazendo a verdade. Tem gente que acha que o diabo não fala a verdade. Fala. Evangelho de Mateus capítulo 4, quando Jesus estava no deserto, Satanás chega lá e diz: tu não és o filho de Deus? Opa, falou a verdade. Ele chegou falando a verdade. Tu não és o filho de Deus? Faça com que essas pedras se tornem pães para você comer. O diabo sabia que ele era o filho de Deus e sabia que ele tinha poder e autoridade para fazer isso. Mas Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda que sai da boca de Deus. Nesta noite eu vim como profeta de Deus para liberar uma palavra para a tua vida. Se tem palavra de Deus na sua história, o diabo não vai te destruir, diz o Senhor. Alamandori alabácia. Estava Eva lá. Ei, deixa eu falar de uma forma que todos vão entender. É verdade que o Criador disse que nenhuma árvore pode comer? E ela disse: não, todas podem comer, menos essa árvore, que o fruto é proibido. Tem muito retardado por aí que fala maçã, laranja, pêssego. A Bíblia não fala qual fruto que era. Só diz que o fruto era proibido e que o nome da árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o diabo dizendo a verdade mais uma vez: não, pode comer desse fruto, para de ser boba. Nada vai te acontecer. A única coisa que vai acontecer é que você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Satanás estava expressando mais uma vez a verdade. E ela, sendo enganada, toma a decisão de comer do fruto. Se não bastasse ela somente comer do fruto, ela toma outra decisão. Entenda isso. Não tinha por que ela errar, não tinha por que ela falhar, não tinha por que ela pecar, mas a decisão dela faz com que ela saia da presença de Deus, e ainda ela vai lá e dá para o marido, ainda para que o marido saia da presença do Senhor. Sabe por que tem muito homem que não consegue firmar no caminho do Senhor? Porque você tem uma língua muito comprida e não sabe guardar dentro da boca. Porque todas as vezes que você chega na sua casa falando o defeito da igreja, o teu marido vai dizer: eu não vou lá, porque para ser crente igual aquele povo eu não quero. E o Espírito do Senhor me autoriza nesta noite para você. Livro de Tiago capítulo 3 vai dizer que a minha língua é o menor membro do meu corpo, mas pode incendiar uma floresta, diz o Senhor. Nesta noite eu vim para te dizer que Deus se agrada de mulheres escolhidas para fazer a diferença. Uma decisão errada. Eu sei que tem muita mulher que não está gostando, e pouco me importa, que eu tenho compromisso com a palavra. Mas na palavra está dizendo que uma atitude errada daquela mulher, ela destruiu a vida dela, o casamento dela, os filhos dela, e sucessivamente pagaram o preço. Mas nós sabemos que Deus é tão maravilhoso, que Gênesis no capítulo 3, o Senhor chega e ele começa a chamar por Adão. Peraí, se Eva estava lá dentro, Deus sabia que ela tinha errado, por que Deus chama por Adão? Por que Deus adentra o jardim? Todos os dias Deus ia lá. Quando o sol estava se pondo, Deus chegava lá para conversar com eles. Mas quando Deus se aproxima, ele faz duas perguntas. E a primeira dessa é: Adão, aonde tu estás? Deus sabia onde estava Adão, sim ou não? E por que Deus pergunta? Eu perguntei: Senhor, tu sabias onde Adão estava? Inclusive escondido. Mas por que o Senhor pergunta onde ele estava? Aí o Senhor bradou comigo e me disse: Gleidiane,
Por mais que eu sei que o homem vai errar, falhar e pecar, eu sempre darei a ele uma oportunidade de mudança. Já parou para pensar nisso? Eu me emociono com essa palavra porque eu sei que um Deus que nem precisa de nós, Ele decide olhar para mim, para você, para nós, com um olhar de misericórdia. Pois as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Mas Ele não se manifesta. Deus, por não abrir mão da sua criação, Ele vai, torna a chamar de novo. Eu estou usando de forma que você possa entender. Aonde tu estás? Aí Ele vem todo murchinho, sem graça. E Deus faz a segunda pergunta: comeste tudo fruto proibido? Deus sabia sim ou não? Mas Deus fez outra pergunta. E sabe o que o homem fez? O que muitos aqui costumam fazer. A mulher que tu me deste, me enganou. Porque é muito fácil jogar a responsabilidade que pertence aos seus ombros em cima da sua mulher. Eu não prospero porque minha mulher não ajuda. Eu não fico rico porque essa mulher não soma comigo. Eu não gosto de ir para a igreja porque essa mulher fala demais. O meu ministério não vai alavancar porque eu tenho uma mulher derrotada. É muito fácil jogar a responsabilidade que Deus repousa sobre os seus ombros em cima de uma mulher. Uma coisa é você estar fraco, outra coisa é você jogar suas responsabilidades em cima dos ombros de outra pessoa. Eu não vou voltar lá mais na igreja porque eu não gosto do pastor Carlos. O jeito dele me abomina. Não, você não está vindo aqui. É porque você não tem a capacidade de ser um adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade, diz o Senhor. Não importa quem está na sonoplastia, ou quem está na porta, ou quem está liderando, ou quem está tocando, ou quem está pregando. O meu compromisso está em Deus para adorar. Deus disse: comeu do fruto? Sim, a mulher que tu me deste me enganou. E o Senhor disse: porque deu ouvido à tua mulher, a partir de agora, rapaz, do suor do seu rosto comerá do seu trabalho, e maldita será a terra por causa de ti, porque de lá tu foi tirado, e para lá você vai voltar. Já parou para pensar isso? A mulher que deixou ser enganada e não teve sabedoria, o Senhor diz: olha, com dores fortes terá o seu filho, ou seu fruto. Mas algo que eu acho interessante aqui, aquela que era para ser amaldiçoada, Deus a escolhe para mudar a genealogia da humanidade. Porque o Senhor disse: da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. Aleluia! Quando Deus sentencia a serpente: olha, serpente, você quis enganar minha criação, mas a mulher foi escolhida, e da semente da mulher vai nascer um que vai vai esmagar a tua cabeça, porque aquilo que era para ser maldição, o meu Deus transforma em bênção, diz o Senhor. Ele nos chama para perto dele. Vai o tempo passando, e no capítulo 5, já caminhando para o capítulo 6, a gente vê Deus se arrependendo de ter construído o homem. E o Senhor diz: eu vou matar todo mundo. Todos. Eu me arrependi de ter construído o homem, porque o homem se corrompia. Eu só vou falar isso aqui porque aqui é uma igreja brasileira, é a primeira vez que eu estou pregando sem intérprete, então deixa arrochar aqui no nó. Muitos saem da sua terra e Deus os traz para cá, e decide o Senhor vos prosperar, decide o Senhor vos abençoar, mas quando chega aqui, se corrompe com Deus, se afasta de Deus. Às vezes vai até num campo de futebol, mas se o pastor colocar 3, 4 cultos na semana, não vem na igreja. Às vezes trabalha até mais tarde, mas não lembra de quem foi que te trouxe para cá. E sabe o que ele está bradando aqui, mandando eu te falar? E se eu te pedir sua alma hoje, o que você vai me apresentar? E se eu te chamar hoje, para onde você vai? Porque o mesmo Deus que construiu
foi o Deus que se arrependeu. Deus faz promessa para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas. Mas as promessas só se cumprem se eu estiver dentro do centro da vontade de Deus. Alguém tem que olhar nessa cara preta minha e falar: ali vai uma mulher diferente. Alguém tem que olhar para o meu marido e falar: aquele homem é diferente. Alguém tem que olhar nesse músico aqui e falar: aquele menino toca diferente. Quando ele toca, minha alma anela pelos céus. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós. É sobre a presença que repousa sobre a nossa vida. O inferno precisa respeitar a autoridade de Deus que repousa sobre mim. E sabe por que a gente vive na luta, vive na prova? Porque se distancia da presença de Deus. Eu me arrependo de ter construído o homem. Eu me arrependo, eu vou matar todo mundo. E no capítulo 6 do livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que, deixa eu fazer da maneira que todo mundo entende, lá Deus, lá de cima, Ele vai dando uma olhada, sabe? Naquela multidão inteira. Aí Ele vê alguém: opa, peraí, aquele lá, aquele jovem lá, ele está me agradando, ele está chamando a minha atenção. Ele poderia ter se corrompido, mas ele não se corrompeu. Ele poderia ter se misturado, mas ele não se misturou. Quem é ele? Quem é ele? Não está escrito isso. Eu quero injetar fé no seu coração. Alguém chega pertinho de Deus e fala: Senhor, o nome dele é Noé. Noé. E o Senhor se aproxima de Noé e faz assim, ó. Aqui está o material, aqui está toda a metragem, a largura, a altura, mas construa uma arca. Espera aí, Deus escolhe o rapaz, Deus dá o material, Deus dá a altura, a largura, Deus dá o tamanho, Deus descreve como é para ser feito. Mas Deus disse para ele: constrói a arca. Será que Deus não poderia ter entregado a arca pronta, sim ou não? Vem com força, sim ou não? Mas Deus estava dizendo para ele: Noé, vamos ter um relacionamento nós dois? Tem alguém que está entendendo isso aqui? Vamos ter um relacionamento. Eu coloco nas tuas mãos e você vai construindo, porque construção era todos os dias na presença de Deus. Todos os dias Noé estava lá construindo. E o Senhor se agradou tanto dele que anos ele ficou construindo a arca. E depois que ele terminou, já estava casado, já tinha filhos e tinha noras. E o Senhor falou: rapaz, fizeste um bom trabalho. Entra para dentro da arca. Só que detalhe, chama a tua esposa, os teus 3 filhos e as suas 3 noras. Sabe o que eu acho lindo em Deus, Elba? Nosso Deus, Ele é detalhista. Ele poderia ter falado assim: Noé, entra dentro da arca com a sua família. Mas não, Deus foi detalhista. A sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus valoriza a sua família. Ele valoriza a sua casa. Ele valoriza aquilo que te pertence. Lembra de Josué, quando chega na presença de Deus? Ele levanta a mão e fala: rapaz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Detalhe, ele não pediu opinião para a esposa. Ele toma no mundo espiritual aquilo que pertence a ele, como cabeça da casa. Com todo respeito e carinho, não vim para tocar na masculinidade de ninguém, até porque eu tenho um macho que eu amo. Mas o Espírito do Senhor me autoriza a dizer isso. No mundo espiritual, não estou falando no mundo físico, no mundo espiritual, aqui tem muito homem de calça frouxa. Muito. Mais uma vez eu digo com todo respeito e carinho: minha mulher ora, minha mulher jejuma, minha mulher vai para a igreja. O Senhor está falando: não, eu coloquei foi Noé dentro da arca. E através de Noé eu levei a esposa, os 3 filhos e as 3 noras.
Se tem um homem que usa cueca do seu lado, fala para ele: rapaz, fica duro, nego duro, vai. Fala para ele: fica duro, nego duro. Não tem dessa de mimimi, não. Daniel, quando chega perto de mim, neguinha, que ele me chama de neguinha. Neguinha, eu tô assim, eu tô assado, eu fico só olhando na cara dele. Quando ele termina, eu olho na cara dele e falo: terminou? Terminei. Fica duro, nego duro. Não tem dessa. Já parou, pastor Andréia? Se a senhora chegar perto do pastor Carlos e ficar assim: é mesmo, meu amor, vamos fechar a igreja, nós não aguentamos mais tanta luta. Vamos acabar com isso, vamos seguir nossa vida. O que seria do seu ministério e da sua família? O papel da mulher não é auxiliar? Quando ele está, molengão, igual uma gelatina, você bata nele e fala: rapaz, tu é cabra macho, fica duro, nego duro. Ele precisa lembrar quem ele é. Ele precisa sentir o peso que ele tem no mundo espiritual. Quando é de madrugada, você dá aquela cotovelada assim na costela dele, e ele fala: tô com sono, meu amor. Você fala: e eu tô também, vamos embora, levanta, vamos orar, meu filho. Aqui o clima é muito gelado, né? Para você, tô achando, parecendo uma cafona, né? Com essa roupona, mas é porque aqui é muito frio. Você que está acostumado, glória a Deus pela sua vida. Aí você já levanta querendo algo bem quentinho para esquentar o bucho. Jejuar nunca mais. E o Espírito do Senhor está dizendo: tem certa castra de demônio que só sai com jejum e... tem gente que já está entendendo que papai está na casa. Aleluia. Mas aí Deus dá livramento. Mas a Bíblia diz que por 5 meses o Senhor esquece Noé dentro da arca com a sua família. 150 dias. Depois dos 150 dias, ele sai de dentro da arca. E o Senhor abençoa a família de Noé, porque Deus sempre quer ter um relacionamento conosco. O tempo se passa. Capítulo 12, a gente vê o Senhor tendo mais um relacionamento com Abrão, que muda a história dele para Abraão. E através de Abraão, o Senhor traz aonde nós estamos agora, que é a descendência de Abraão, Isaac. E sabe o que eu acho lindo? Que Abraão já estava viúvo de Sara. E ele queria muitíssimo que o seu filho casasse com alguém que fosse da sua parentela. Eu aprendo algo bem aqui num ponto-chave na nossa vida. Tem muitos casamentos lascados, porque toma a decisão por conta própria. E depois abre a boca cheia de dente para falar: o que Deus une, o homem não separa. Falaste bem, o que Deus une. Agora, aquilo que você decidiu escolher, não é Bíblia, é um ditado popular, mas eu quero falar para você agora. Comeu a carne, chupa os ossos. Porque a escolha foi sua. Muitas vezes tem mulher aqui: eu só não vou aí onde você está, porque o Espírito não quer que eu vá. Mas o Senhor está dizendo: quem escolheu foi você. Deu a carne, agora chupa os ossos, diz o Senhor. Não tenho nada, Gleidiane, para separar, mas eu não gosto mais da companhia dele. Deus está dizendo: vai ter que ir até o fim, porque a escolha foi sua. É mais fácil suportar esse que está do seu lado aí do que você arrumar outro para você recomeçar. Quem tem carro velho vai entender isso. Você tem um carro velho, você já está acostumado com a mania dos carros velhos. Se você vender o velho para comprar outro velho, até que você descobre para poder entender, vai dar muita dor de cabeça. Relacionamento não é brincadeira, que você deita hoje, dorme amanhã e separa depois, não. Eu sei que tem hora, meninas, que dá vontade de matar eles, eu sei. Eu tenho um marido, não sou hipócrita. Se pudesse jogar eles dentro do liquidificador, bater, para tirar o sumo diferente, nós dava glória a Deus e aleluia. Mas a gente não tem esse liquidificador. Mas nós temos o nosso joelho, porque está escrito no livro de Provérbios que a mulher sábia edifica a sua e a tola com as suas próprias mãos. Eu aprendo no mundo espiritual que não há homem que Deus não possa quebrá-lo se eu tiver com os meus joelhos prostrados. Magleidiane, mas e a sabedoria está sobre o homem? Não. Você pode ler de Gênesis, Apocalipse, você nunca vai encontrar o homem sábio edifica a sua casa, não. Deus nos dá essa sabedoria e esta graça sobre nós, até porque o governo do lar está nas mãos das. Estava lá na Elba e eu vendo o Raifrão lavando as vasilhas, e eu observando, e Deus confirmando a palavra no meu coração.
Ele lavou, pegou o pano e foi enxugar, pastor, para guardar. Na hora que ele foi guardar, a Elba falou: opa, não é aí que fica, Raifran, é de cá. Eu falei: tá governando, minha irmã. O cabra pode até te ajudar, mas quem dá o seu toque final é as... Se tiver uma mulher do seu lado, fala para ela: o governo está na sua mão, minha filha. Alabarassuri candarábia. Sabe por quê? Porque quando Deus nos escolhe, Ele nos coloca posicionadas. E quando eu vejo essa palavra, o Espírito coloca Abraão para ir buscar uma nora para ele. O seu servo faz o juramento. E o lindo disso, que eu quero caminhar para encerrar, é que quando o encontro no coração daquele homem bate com o coração de Deus, ele fala: Senhor, aquela que vim até o poço e eu pedi água para ela, e ela me der água no seu cântaro, e servir também os meus animais, essa será aquela que eu vou levar para o meu senhor Isaac. Só que detalhe, Rebeca, ela é escolhida pelo próprio Deus, mas não pelo fato dela ser escolhida, ela fica estacionada. Muito pelo contrário, quando Rebeca chega o horário dela ir ao poço para buscar água, ela já leva consigo o seu cântaro. E detalhe, não era qualquer cântaro, era um cântaro de barro, que dava mais ou menos entre 12 a 13 litros de água. O cântaro em si já era pesado, mas quando Rebeca pegava o cântaro, ela não levava na mão, ela posicionava no seu ombro. Sabe por quê, meninas? Porque o ombro é o suporte. Já parou para pensar, se você ficar descaída? Lembra quando a gente era criança, que a mãe queria nos ensinar a andar? Menina, barriga para dentro, peito para fora, bunda empinada, vamos, levanta essa coluna. Um posicionamento. Hoje no mundo espiritual, Deus está nos atraindo para isso. Enquanto você fica assim, desenganhada. Eu não dou conta, eu não posso, eu não faço, eu não consigo. Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não lembra mais de mim. O Espírito de Deus só está te olhando. E é como se Ele dissesse: continua desse jeito, se vitimando, porque eu sei quem você é e a capacidade que eu te dei. Continua. Está escrito em Isaías 49, versículo 15. Pode-se uma mãe se esquecer do filho que cria no seu ventre, que não se compadeça dele. Eu, todavia, nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 16, a parte A, ele diz: eis que eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Minha irmã, como Deus pode te esquecer, diz o Senhor. Não venha se vitimar no altar de Deus, porque Deus não se agrada de mulher que fica se vitimando. Rebeca era virgem, a representação de uma igreja pronta para encontrar com Deus. Era pura, inocente, não se corrompia, mas se posicionava diante do seu chamado. E quando o servo veio, ele disse para Rebeca claramente: você pode me dar um pouco da sua água para beber? Rebeca olha para ele e diz: não só darei para o senhor beber, mas para todos os seus servos e todos os seus camelos. Uma mulher posicionada não espera a outra fazer, ela faz. Uma mulher posicionada é obediente. Uma mulher posicionada não fica com fofoca, intriga e mexerico. E mulher posicionada não tem preguiça, diz o Senhor. Pois está escrito no livro de Provérbios: vai aprender com a formiga, ó preguiçoso. Aqui é tão fácil de ver as estações do ano, lá no Brasil não. Mas aqui eu estava observando. Suponhamos que hoje seja verão. A formiga vai trabalhar de dia, de tarde, de noite, de madrugada, em todo o tempo, em todo momento, levando comida para sua casa. Mas chega o inverno, a formiga tem a noção que ela não pode mais trabalhar porque a neve vai matá-la. Sabe o que Deus está ensinando no mundo espiritual? Tem dia da sua vida que você vai estar pronta para jejuar, orar, vigiar, consagrar, buscar de madrugada, mas a luta vai bater na sua porta e você não vai ter força para orar. Se você não tiver oração em depósito, o inimigo vai te destruir. É
por isso que tem muita mulher derrotada. Estava ela lá. E o que me vejo diante da palavra é que cada camelo cabia 100 litros de água. Será que você consegue entender isso? Olha aqui, o cântaro sobre os ombros. Para Rebeca pegar a água, ela tinha que se aproximar do poço. E ela tinha que descer para encher o cântaro. Deixa eu falar isso de novo. Rebeca estava de pé. Mas para ela se encher, ela tinha que descer no poço. O peso do cântaro sobre os ombros, muito pesado, mas ela não largou o cântaro dela. E detalhe, para Rebeca descer com o cântaro precisava estar vazio, vazio de si mesmo, para que quando ela descesse no poço, ela enchesse de água. Gleidiane, eu não estou entendendo, você vai entender. Jeremias capítulo 18, versículo 6, o Senhor disse para o profeta: poderia eu fazer contigo o que o oleiro faz com barro, casa de Israel? Jeremias 64, versículo 8, o Senhor vai dizer: vós sois o barro, eu sou o oleiro, todos vós são obra das minhas mãos, diz o Senhor. Quer se encher da água da vida? Então desce na presença dEle, para que Ele possa te encher. Desce, porque o segredo está na casa do oleiro. Jeremias capítulo 18, no versículo 1, Jeremias começa a falar com Deus, e Deus disse: tem que descer, Jeremias. Só que lá no capítulo 33, Deus dá ordem para ele no versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, porque quem desce, o Senhor tem uma mesa preparada para aqueles que é seu, diz o Senhor. Rebeca carregou uma caixa de água de 1000 litros, porque eram 10 camelos. Imagina você. Olha o exercício de Rebeca. Desceu, pegou, subiu. Desceu, pegou, subiu. Por uma caixa d'água de 1000 litros. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão, diz o Senhor. Nesta noite eu vim para dizer para você: não adianta continuar da forma que você está. Porque o reino dos céus será semelhante como a vida de Rebeca, pura, simples e virgem na presença de Deus. Nesta noite o Espírito nos traz por Outubro Rosa. É algo que a gente se titula, é um mês específico para as mulheres. Mas eu aprendo na palavra de Deus que Rebeca só deu aquela água para aquele homem, aqueles servos, porque ela estava cheia da graça de Deus. Deus não vai usar aquilo que eu não tenho, você sabia disso? Se eu tenho, Deus vai transbordar e vai jorrar em outras pessoas. Sabe por que você não dá amor para ninguém? É porque você não tem amor. Sabe por que você não perdoa ninguém? Porque não existe perdão de Deus sobre você. Hoje a gente vem, participa, vive na presença do Senhor, toca no corpo e no sangue de Cristo. A gente se titula servir a Deus, mas Rebeca estava posicionada diante do altar. Porque depois que a gente faz para Deus, a Bíblia diz que a recompensa virá do Senhor nosso Deus. Você já parou para pensar quanta riqueza Rebeca recebeu depois que ela encheu os camelos de água e os servos e o seu Senhor? Quanto ouro, quanta prata, quanto bronze Rebeca recebeu, você já parou para pensar? Mas detalhe, primeiro ela plantou para depois ela colher. Eu não sei quantos anos está você nesses países. Eu não sei quanto tempo você está aqui correndo atrás daquilo que Deus disse que ia te dar. Rebeca não precisou correr atrás de nada. Rebeca só precisou fazer para Deus. Porque quando ela se posicionou para servir ao reino de Deus, porque Abraão era uma promessa de Deus, quando ela se posiciona para fazer para Deus, a bênção do Senhor veio correndo atrás de Rebeca e colocou tudo na mão dela, e ela saiu cheia do ouro e da prata, diz o Senhor.
Fica de pé nesta noite. Hoje é uma noite que Deus está nos trazendo a refletir por causa da palavra. E eu queria que você falasse para alguém que está lá do seu lado: eu quero te ver lá na glória. Diga para alguém isso. Eu quero te ver na glória. Eu quero. Se você quer ver ele ou ela lá na glória, é porque você também vai estar na glória. Só que para entrar lá na glória, a gente precisa ser diferente. Precisamos estar posicionados como soldados. Você já parou para pensar que o livro de Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 21, Deus nos dá uma armadura? Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver nenhuma armadura sobre Satanás. Nenhuma. Mas eu, você, nós temos uma armadura. E o que o Senhor disse: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Firmes. Rebeca estava posicionada e firme. Mas depois o Senhor ainda fala: olha, cingi os vossos lombos com a verdade. Já parou para pensar o tanto de crente mentiroso que tem? Já parou para pensar? E o Senhor me leva no livro de Tiago, capítulo 5. Sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Eu sei que a palavra hoje veio dar uma apertadinha, sabe? Mas eu, Gleidiane, eu nunca encontrei de Gênesis a Apocalipse Deus passando a mão na cabeça de ninguém. Deus nos mostra quem nós somos e para que Ele nos criou. Nesta noite eu quero convidar mulheres corajosas para vir aqui à frente, porque eu quero orar com você. Mulheres que estão dispostas a se posicionar para viver o propósito de Deus. Eu não sei quantos membros que aqui tem ou quantos congregados aqui tem, mas o Senhor me revela Ele firmando uma raiz aqui neste lugar. Ele firmando, porque a promessa de Deus para esse ministério é muito grande. Mas anote a data de hoje, o dia de hoje, porque assim diz o Senhor, pastor Carlos: eu balançarei a figueira neste lugar, servo. Porque muitos têm brincado, diz o Senhor, e eu te coloquei aqui junto com a tua para ser diferentes. Eu trarei de longe, diz o meu Deus, de norte a sul, de leste a oeste, se for necessário, homens e mulheres para somar contigo, diz o Senhor. Mas eu balançarei a figueira neste lugar, porque muitos têm falado que é, mas não é, diz o Senhor. E por amor a ti e a tua, eu colocarei vidas aqui para somar contigo nesta obra, diz o Deus de Israel. Não é tempo mais de brincar. Ou você é ou você não é. Lá no seu trabalho, quem trabalha sabe, se não fizer o serviço direitinho é mandado embora. No mundo espiritual não é diferente. Se você faz para Deus, então faça o seu corpo, alma e espírito. Pastor, conta comigo, eu estou aqui. Eu não sei quantos dias na semana tem culto aqui, mas eu vou falar lá na minha igreja. Terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, e na segunda ainda tem curso ainda de teologia. Se você vem só no domingo, você não é corpo, porque o corpo caminha junto. Eu não sei por que Deus está mandando eu dizer, mas o Senhor está mandando eu despertar essa igreja. Não, eu vou só no... Hoje é sábado, eu estou meio perdida. É sábado, né? Sábado. Não, eu vou só no sábado. E tá bom, viu, pastor? No sábado você pode contar comigo, nos outros dias não. Deus não precisa de migalhas. O meu Deus é dono da mesa. Ele é o dono da mesa. A sua adoração não pode vir de fachada. Eu estou vendo uma moça bonita que está usando brinco aqui na minha frente. Eu admiro os brincos dela, até porque eu gosto. Mas Deus não me autoriza a usar brinco. Sabe por que Deus não me autoriza?
Porque quando Deus me resgatou, eu idolatrava os brincos. Era algo que eu amava demais. Eu andava sem calcinha na rua, mas sem meus brincos eu não andava. A primeira coisa que Deus falou comigo, para caminhar comigo tem que tirar os brincos. Por quê? Porque era minha idolatria. Eu decidi renunciar os brincos por amor a Cristo. E eu não posso usar. Sabe por que Deus está mandando eu falar isso para você? Que tem coisa que está te atrapalhando a caminhar com Deus. Então tira da sua vida. Às vezes é um futebol, às vezes é uma novela, às vezes é um filme, às vezes é até teu trabalho. Tira da tua vida e se posiciona, diz o Senhor. Não, eu estou esperando o pastor Carlos ir na minha casa ou atrair as ovelhas. Meu filho, pastor não ganha ovelha, pastor cuida de ovelha, é diferente. Ovelha gera ovelha. Você está vendo uma cadeira vazia do seu lado? Com todo respeito e carinho, mas eu preciso entregar. A culpa é sua. A culpa é minha. A culpa não é do pastor. Sabe por quê? Rebeca foi alcançada, ao contrário de Eva, que foi expulsa. Porque Rebeca foi posicionada diante daquilo que foi confiado. Eu quero convidar as mulheres para vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Venha. Venha. Venha com o coração aberto. Venha. Elba, vem me ajudar a orar. Segura aí, meu filho. Como é o outubro rosa? Escolhe uma mulher para você. Escolhe. De duas em duas. Escolhe um. É você que vai escolher. Vai. Já tem duas aqui grudadas. Fica de frente para essa princesa que você escolheu. De frente, vai, de frente, vai. Sobe para cá, Elba, sobe para cá. De frente, de frente. De duas em duas. Ali tem duas. Tá faltando alguém?